Nós estamos nessa jornada com o objetivo de ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer às igrejas. A começar pela semana passada serão 7 semanas, tanto na grande celebração como lá nos pequenos grupos, ouvindo e conversando sobre as mensagens que o apóstolo João recebeu de Deus quando estava na ilha de Pátimos e enviou a 7 igrejas. Na semana passada nós olhamos para a mensagem enviada a Éfeso, a primeira igreja listada aqui no livro de Apocalipse. E mesmo ela sendo esforçada, mesmo tendo obras e sendo perseverante, ela havia abandonado o primeiro amor. E eu creio que você reservou um tempo essa semana, você que esteve no domingo passado, refletiu sobre isso, viu aonde o seu amor havia esfriado. E hoje nós vamos voltar o nosso olhar para meditar sobre a igreja, ou a carta escrita à igreja de Esmirna, a igreja sofredora. E como esta mensagem, aquela igreja é também uma mensagem, e as outras é uma mensagem universal, ela é para mim e para você. Você já sabe de que a igreja não é este prédio. Eu não sei quanto tempo e quanto esforço será necessário para nós conseguirmos arrancar do nosso vocabulário a expressão dizendo nós vamos à igreja. Porque na verdade nós vamos à reunião da igreja. Porque a igreja sou eu e a igreja é você. Isso aqui é uma casa, um templo, um galpão dedicado ao Senhor, consagrado a Ele, mas o templo verdadeiro dele sou eu e é você. Ele disse, eu não habito em templos feitos por mão de homens, mas eu habito dentro de cada um de vocês. Então, se eu sou igreja, se você é igreja, se a igreja somos todos nós, se cada um de nós é uma parte dessa igreja, e as nossas responsabilidades, elas são primeiramente individuais, nós estamos trabalhando nesse contexto com uma pergunta de que igreja sou eu? E que igreja é você? A igreja de hoje, Esmirna, a igreja sofredora, a igreja perseguida, é algo interessante para nós ver, por mais de que a realidade, quem sabe, não esteja tão presente. Mas eu creio que o Espírito Santo há de trabalhar nos nossos corações sobre a carta que foi escrita a essa igreja. Essa igreja existia em uma cidade com este nome, Esmirna, que era a cidade mais bela da Ásia Menor. Era considerada como a coroa, a flor da Ásia. Era uma cidade comercial, onde ficava um porto principal de toda aquela região. E um dos principais montes, o Monte Pagos, era coberto de templos e casas formosas. E ali havia uma arquitetura magnífica, com templos dedicados a diversos deuses. E é interessante que das 7 igrejas, a única cidade sobrevivente é Esmirna. Hoje na Turquia você pode procurar por Izmir, e lá estará uma grande cidade. É nessa cidade que no ano 26 já dessa era, depois de Cristo, é construído o primeiro templo de toda aquela região para o culto ao imperador Tibério. E é nesse contexto de que uma igreja recebe uma carta com uma mensagem poderosa, com uma mensagem firme, com uma mensagem de incentivo, mas com uma mensagem de prenúncio de sofrimento, com uma mensagem alentadora, mas ao mesmo tempo com uma mensagem forte, mostrando qual é o verdadeiro caminho que nos leva a Deus. Ela começa com Cristo se mostrando como o Criador, o sustentador e o galardoador da igreja. João começa dizendo a igreja, ou ao anjo da igreja em Esmirna escreve, estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Quem está falando a vocês é o primeiro e o último. É aquele em que todas as coisas começam por ele. É aquele que mantém nele todas as coisas. E é aquele que nele se encontra todo o seu propósito.
Quem está escrevendo e falando com vocês é aquele que no dizer de Paulo aos Romanos 11:36, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele para sempre, amém. Quem escreve é o primeiro e o último. Quem escreve aquela igreja é o único que pode realmente sustentá-los no meio das dificuldades e garantir-lhe de que estará sempre com eles mesmo quando a provação chegar. Quem está escrevendo é aquele, o Senhor, que é a garantia da ressurreição. Essas palavras são daquele que morreu e tornou a viver. E se Ele tornou a viver, essa é a nossa esperança. O apóstolo Paulo disse que a gente esperar em Deus somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, mas como Ele ressuscitou, como Ele teve uma vida após a morte, nós podemos ter nele também essa esperança. Aqueles irmãos sabiam bem disso. Na história dessa cidade, aquela cidade havia sido totalmente destruída no ano 600 a.C. e reconstruída posteriormente. E aquela cidade tinha como alcunha, ou como um lema daquela cidade, como a cidade que havia morrido e tornado a viver. E aqui Jesus está dizendo: eu sou alguém assim, que morreu, mas que torna a viver. A maioria daqueles cristãos também morreriam, mas poderiam ter a certeza, através de Jesus, que ressuscitariam para a vida eterna. Pode ser que a expressão você achou engraçada, a maioria daqueles cristãos também morreriam, no sentido de que morreriam como fruto de perseguição, porque ninguém vai ficar para a semente, não é mesmo? A não ser que Jesus volte antes para nos arrebatar. Mas a maioria daquela igreja seria morta pela perseguição por amor a Jesus. Mas quem está escrevendo é alguém que reviveu, que ressuscitou, que o anjo disse para as mulheres: ele não está aqui, mas ressuscitou. Vejam, o lugar onde ele estava está vazio. Ele não está na cruz, a cruz está vazia. Ele não está no túmulo, o túmulo está vazio. Mas existe um trono à direita de Deus, e lá ele está. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O que a gente começa a aprender como igreja é que o Senhor conhece o sofrimento da sua igreja. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Diz o verso 9: conheço a blasfêmia dos que se dizem judeu, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. A igreja de Esmina, e a pergunta é: será que somos nós essa igreja? Enfrentava tribulação, enfrentava difamação, enfrentava pobreza. A tribulação que eles enfrentavam era uma aflição, era uma opressão, era um aperto, um sufoco, um esmagamento de todos os lados. Não foram poucas as vezes de que os cristãos foram mortos. Há registro de que de uma vez, deste monte onde havia os templos, foram lançados de uma única vez 1.200 cristãos. E uma outra vez foi lançado 800 cristãos que eram lançados à morte. Estavam sendo esmagados, forçados a adorar o imperador como Deus. E Deus diz: eu conheço o teu sofrimento, as tuas aflições. Se você pesquisar na história da igreja, a história da igreja sempre foi escrita com o sangue dos fiéis, que mesmo em meio a tempos de perseguições, não abriram mão da sua fé. Eu separei para você se conectar um pouco com a igreja perseguida. Eu não sei o que Deus permitirá a nós como nação, mas a palavra de Deus diz que a gente deve se compadecer dos prisioneiros como se estivesse preso com eles. E há milhares de cristãos presos nesse momento, cujo único crime é professar a sua fé em Jesus. Há alguns dados, não em números, mas em percentuais, que mostram um relatório da igreja perseguida no mundo. 20% dos países de todo o mundo testemunham
atentados terroristas por questões religiosas. Isso é, de cada 5 países, um país tem testemunhado isso. 29% dos países têm restrições religiosas oficiais, leis contra alguém se converter e mudar a sua fé. Leis que considera como blasfêmia falar de que Jesus é Deus. 38% dos países, quase 40%, proíbem a pregação pública. Jamais poderia alguém levantar a sua voz em uma praça e falar publicamente do amor de Deus. 76% da população mundial, então a cada 4 pessoas, 3 pessoas em todo o mundo vivem em países com perseguição religiosa contínua. E pelo menos 110 países nos últimos 6 anos tiveram um caso de perseguição contra cristãos. Há uma lista de perseguição muito clara e frequente no site Portas Abertas para 65 países. O país mais fechado para o Evangelho é a Coreia do Norte. Estima-se que tenha hoje de 50 a 70 mil cristãos presos por negarem adorar o presidente, o líder, a personalidade Kim Jong-un. Que eles querem que façam isso. E entendem como toda atividade religiosa uma afronta contra o governo. Ser cristão é ser proibido de professar a sua fé abertamente, não querendo comentar nem com seus familiares. Porque se uma pessoa for descoberta, geralmente é presa, é surrada, some e até mesmo execução pública. Só que apesar de tudo isso, estima-se que existe 400 mil cristãos naquele país. Igrejas escondidas, subterrâneas. Igrejas para as quais a voz do Todo-Poderoso brada dizendo: eu sei, eu conheço o que vocês estão passando. Eu conheço a dificuldade de vocês. No site Missão Portas Abertas tem um depoimento culto de um cristão norte-coreano que diz: através da fé venceremos as dificuldades e o sofrimento, e também confortados pela fé conseguiremos prosseguir. Está longe, Coreia do Norte, mas nós somos chamados a orar, porque nós somos um só corpo. Mas recentemente eu ainda conversava com uma pessoa que tem uma função de liderança em outro ministério aqui na cidade, e ela se lamentava dizendo de que uma jovem estava proibida de ir na igreja. Seu pai não permitia mais que ela fosse. E para essas o Espírito também diz: eu conheço o teu sofrimento. Eu conheço o teu sofrimento. Aquela igreja, a igreja de Esminas, passava por perseguição, por sofrimento. Ela passava também por uma perseguição por parte dos religiosos. Ela sofria difamação. O Senhor Jesus disse: conheço a blasfêmia daqueles que se dizem judeus, mas não são, antes são sinagoga de Satanás. E entenda isso, pessoas que eram religiosas, mas que quando se colocavam à disposição do reino das trevas para difamar um irmão em Cristo Jesus, para difamar um cristão, Jesus disse: vocês podem se juntar como religiosos, como que quiser, mas na verdade vocês são o trono onde Satanás assenta. E aqueles irmãos eram acusados de canibais, porque eles comiam o corpo e o sangue de Jesus. Acusação absurda, porque era sempre no pão, no vinho. Aqueles irmãos eram considerados como imorais, porque eles tinham uma festa chamada Festa Ágape, como a que nós teremos aqui no próximo sábado. A festa do amor, da celebração. E aqueles irmãos eram acusados que nessas festas havia imoralidade sexual, tudo era permitido, mas era mentira.
pois todos se consideravam como irmãos em Cristo Jesus e não havia espaço para a lascívia, para o engano, para o erro. Aqueles irmãos eram difamados como divididores de famílias, porque uma vez que eles se voltavam para Jesus, eles paravam de cultuar os outros deuses, abriam mão de todo o pecado para servir a Jesus. Aqueles cristãos eram difamados pelos judeus de praticar o ateísmo, porque todos ao seu redor celebravam diversos deuses e de repente eles se focavam ao único e verdadeiro Deus. Aqueles irmãos eram difamados e acusados de deslealdade, de revolucionários, porque eles se negavam a dizer que o governante, que o presidente César era o Senhor. Jesus diz: vocês podem até ser de nascimento judeu, religioso, mas vocês são trono de Satanás. Aquela igreja, por causa da perseguição, enfrentava a pobreza. Conheço as suas aflições e a sua pobreza. A pobreza dos crentes, na verdade, era um efeito colateral da tribulação. Não era porque eles não trabalhavam, mas porque suas propriedades eram destruídas, saqueadas ou empobreciam enquanto estavam na prisão. Num dos comentários que eu li, tinha um relato de um homem rico de Roma, chamado Nicodemos. Sua família tinha 10% de todas as fábricas de estanho. Mas este homem se converteu e foi empobrecendo tanto de que as suas filhas eram encontradas no lixão da cidade, procurando alguma coisa para comer. Que igreja você é? Até onde nós estamos dispostos a ir por amor a Cristo? Mensagens como esta lhe incomodam? Você estaria disposto a enfrentar a perseguição, a difamação e a pobreza por amor a Cristo? Eu não posso entender de uma outra forma o Espírito Santo nos guiar a andar por essas cartas, como as cartas às igrejas, não apenas daquela época, mas esta igreja, desta era, desta atualidade, como uma reflexão para a gente se colocar, para a gente se posicionar e perguntar a nós mesmos até onde nós iríamos como igreja do Senhor Jesus. É tempo de reflexão. É tempo de pensar que igreja nós somos. O escritor aos Hebreus, no capítulo 10, no verso 34, diz: vocês aceitaram, falando àqueles irmãos alegremente, o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. A igreja, desde o seu nascedouro, enfrentou sempre a perseguição, o sofrimento, o empobrecimento, e fazia isto com alegria, sem dificuldade, sem problema, porque entendia de que estava acumulando tesouros em outro lugar. A igreja de Cristo possui riquezas eternas. Jesus disse: eu conheço as tuas aflições e a pobreza, mas você é rico. Eles tinham riquezas espirituais. Nunca foi o objetivo de Deus encher a igreja e os cristãos com bens materiais. Há uma distorção no evangelho pregado nesses dias. A igreja dos apóstolos não possuía riqueza, mas possuía poder. E aquele relato de Atos 3 que eu acho fantástico. Eles estão indo ao culto na hora da oração, durante a tarde, e de repente tinha um homem paralítico que por costume ficava perto da porta, a porta formosa, uma das portas do templo. E aquele homem ali com a mão estendida, querendo alguma coisa. E de repente o apóstolo diz: olha para nós. E ele pensou: é hoje. E no verso 6, Pedro diz: olha, eu não tenho prata e eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso te dou em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Esmirna, uma igreja empobrecida pela perseguição, mas enriquecida pela presença de Deus. Pastor, com isso você quer dizer de que o crente pode ou não pode ser rico? Se você buscar o reino de Deus e a sua justiça, se for fiel ao Senhor, se trabalhar com afinco e honestidade, eu creio que o Senhor possa te abençoar e você enriquecer. Mas lembre-se, esse não é o objetivo de Jesus ter morrido na cruz.
As riquezas da igreja são o poder de Deus. As riquezas da igreja são os dons do Espírito Santo de Deus. Que igreja você é? A que procura riquezas onde é traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões minam e roubam? Ou você é a igreja que acumula tesouro nos céus, onde é traça e a ferrugem não destrói, onde os ladrões não arrombam nem furtam? Porque Jesus disse, Mateus registrou, capítulo 6, verso 21, pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o seu coração. Que igreja nós somos? Ser igreja de Cristo é estar preparado para enfrentar o sofrimento. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Preste atenção. Nenhum sofrimento pode nos atingir, a não ser, exceto com a expressa permissão do Senhor. Ele nos adverte, através desses cristãos aqui, que sabem o que está por acontecer e estabelece um limite aos seus sofrimentos. Há 3 verdades aqui que eu gostaria de compartilhar com vocês. O sofrimento é certo. O sofrimento será limitado. E o sofrimento será breve. Quando a gente olha para o sofrimento como certo, vocês serão lançados na prisão. Não é talvez, é sim, isso vai acontecer. A boa notícia é que assim como o sofrimento é certo, a presença do Senhor também o é. É preciso entender, como diz a palavra de Deus, que todo aquele que quiser viver piamente, que quiser viver separado do mundo, há de sofrer perseguições. É preciso olhar para a palavra de Deus como um texto de Isaías 43:2 e entender de que não é se passares pelas águas, se passares pelo fogo, se passares pelos rios, não. Quando passares pelas águas, é questão de tempo, mais dia, menos dia, o sofrimento vem sobre a vida do cristão e vem com um propósito exclusivo de purificá-lo, de aproximá-lo de Deus, de torná-lo mais forte, de aumentar a sua fé. Eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão, você não vai ser afogado. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. O sofrimento é certo. O bom de tudo é que o sofrimento é limitado. Deus põe um limite. É Deus quem diz até aqui. O salmista nos alegra dizendo: o Senhor lembra da nossa estrutura e lembra que a gente é pó. Não adianta nós ficar dizendo para o Senhor que a gente não vai aguentar. Ele sabe o quanto eu e você podemos aguentar. Deus põe um limite de 10 dias. Deus põe limite porque sabe o quanto você suporta. 1 Coríntios 10:13, o apóstolo Paulo diz que não veio sobre vós, sobre mim e sobre você, tentação senão humana. Mas percebam, Deus é fiel, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também um escape para que possais suportar. Deus põe um limite na provação. Deus põe um limite. Se você é a igreja de Cristo, está atravessando por um momento difícil, ei, o Senhor está no controle de tudo. Deus é fiel para não permitir que vá além das suas forças. Deus nunca nos envia para o deserto para nos matar. Deus nos envia para o deserto para nos purificar. O sofrimento tem um limite. E a bênção é de que o sofrimento será breve. Ele fala em 10 dias. E o apóstolo Paulo diz de que as nossas dificuldades, ele diz que as nossas tribulações são leves e momentâneas. Eu sei que parece uma eternidade quando a gente está nelas. E ele diz ainda que elas produzem um peso eterno de glória acima de toda comparação.
Se você é essa igreja que está passando pelo sofrimento, o salmista já nos disse, a mim e a você, que o choro pode durar uma noite e a alegria vem pela manhã. Mantenha-se firme, não tenha medo, o Senhor está com você. É Ele que diz, não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Não temas, independentemente do caminho que a igreja tiver que seguir, ela andará atrás de Jesus. Independente de onde Ele nos leve, Ele estará junto conosco. O Senhor não nos propõe nenhuma jornada, nenhum caminho, se Ele não for junto conosco. Ele se apresentou como aquele que estava morto, mas que está vivo. Ele se apresentou a Éfeso como aquele que andava entre os candeeiros, lembram? Aquele que caminha junto com a igreja. E Ele é que diz, não temas, não temas, não temas. Ao contrário, vá até o fim e troque a cruz pela coroa. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Nós somos chamados para sermos fiéis até as últimas consequências, mesmo em meio a um contexto de hostilidade, de perseguição, de dificuldade. Dentro da história dessa igreja, um dos seus pastores, o bispo chamado Policarpo, em fevereiro de 1955, foi arrastado para uma arena, hoje nós chamaríamos, quem sabe, um estádio, e tentaram intimidá-lo soltando as feras, leões, como eles faziam. Ameaçaram com fogo, mas ele respondeu ao governador, vocês me ameaçam com fogo que pode queimar apenas por alguns instantes. Eu respeito o fogo do juízo vindouro e do castigo eterno, reservado para os maus. Mas por que vocês demoram? Façam logo o que tem que fazer. Ser fiel até a morte. Seus carrascos tentaram forçar ele a blasfemar de Cristo, mas ele respondeu, eu sirvo há 86 anos e ele sempre me fez bem. Como posso blasfemar contra o meu Salvador e Senhor que me salvou? Aqueles inimigos furiosos o queimaram vivo em uma fogueira enquanto ele orava e agradecia a Jesus pelo privilégio de morrer por amor ao seu nome. Ser fiel até a morte. A ideia desse texto não é ser fiel até morrer, é também, mas a ideia desse texto é seja fiel ainda que precise morrer. Essa é a igreja que Jesus vem buscar. Não é uma igreja que retrocede. As canções que cantamos são tão lindas, né? Mas às vezes não são verdade. Hoje quando cantávamos é tudo que eu preciso, Jesus, eu disse, se isso fosse uma realidade para 100% de nós. Se isso fosse algo real na segunda-feira de manhã, na quinta ao meio-dia, na sexta no final da tarde, és tudo que eu preciso, Jesus. Não estou dizendo que a gente não tenha necessidades básicas, mas eu estou dizendo de que Ele, ou se Ele for a nossa prioridade número 1, a promessa dEle é buscando o seu reino e a sua justiça, todas as demais coisas vem a reboque, vos serão acrescentadas. Deixe o Espírito Santo mexer conosco. Que igreja nós somos, que igreja nós somos. Ser fiel até a morte, eu, o Senhor, lhe darei a coroa da vida. Eu concluo lhe propondo, dizendo, o seu Espírito, isso é garantia de vida eterna. Aquele que tem ouvidos. Pastor, não tem ninguém sem orelha nessa noite, é verdade. Mas muitas vezes a gente escuta, mas não ouve. Uma forma bem popular, entra por um lado e sai pelo outro.
Mas o Espírito de Deus está falando porque estamos falando a sua palavra. Não é porque eu estou falando, eu estou, acima de tudo, citando a palavra de Deus para vocês. E o Espírito diz: aquele que tem ouvido, ouça. Ao vencedor, só tem promessa ao vencedor: de modo algum sofrerá a segunda morte. Morrer uma vez já é tão ruim, pastor. Como é que é morrer a segunda morte? É a morte eterna, é a separação eterna de Deus. Sabe por que aqueles cristãos eram tão valentes? Porque eles entendiam que Jesus explicou aos seus discípulos, dizendo: vocês não devem temer aqueles que podem matar o corpo, antes vocês devem se preocupar com aqueles que podem matar a alma e lançá-la no inferno. A segunda morte é o desligamento total de Deus, é aqueles que morrem nessa vida estando desconectados de Jesus. Esses sofrem a segunda morte, mas Jesus está dizendo para a gente ficar com os ouvidos antenados de que ao vencedor morre uma vez só. Porque quando morre aqui, na verdade, começa a viver uma vida eterna em Cristo Jesus. Que igreja você é? A disposta a enfrentar as aflições, as perseguições, a ser difamada, empobrecida, mas não negar Cristo? Que igreja nós somos? Até onde vai o nosso cristianismo? Será que estamos dispostos a enfrentar a prisão e até mesmo a morte? Se nós formos fiéis até a morte, Ele nos dará a coroa da vida. Pastor, mensagem sem contexto, desconectada da nossa vida. Pode até ser hoje. Mas está na palavra de Deus, e Deus ministrou no nosso coração nessa noite. É hora de a gente medir até onde a gente vai por Jesus. Até onde você vai por Jesus? Você viu? Essa igreja se escapou sem nenhuma chamada de atenção? Eu conheço, eu sei a sua dificuldade. Você é rico, você vai sofrer um pouco mais ainda, mas continua firme, você vai vencer. Não se acovarde. Eu não sei o quanto a sua vida, o seu dia a dia, você é desafiado a negar Jesus. Pode ser que não lhe peçam para dizer, diga que Jesus não é filho de Deus. Pode ser que isso não aconteça aqui. Mas pode ser que vão chegar para você e dizer assim: diga que você não viu esse copo aqui. Diga que você não me viu aqui. Ser fiel até a morte. Pode ser que você não seja levado e colocado diante de leões. Mas pode ser que você sofra outras tentações para negar a sua fé, a pureza de Deus que o Espírito Santo tem derramado dentro do teu coração. E para você não temas. Pastor, e o meu emprego? Não temas. Não sei se você sabia, você pode receber da mão do departamento financeiro, ser depositado na sua conta, ou do seu próprio patrão, mas o seu provedor ainda continua sendo Deus. Independente dos meios que Ele provê, independente de onde vêm os recursos, se você não conseguir acreditar nisso, a sua fé está em maus lençóis. Independente de onde venha, da forma como venha, não importa o jeito que venha, o nosso provedor continua sendo o Senhor. E é para situações dessa, em um país corrupto, no meio da lama, que o Senhor diz: ser fiel até a morte. Esteja em pé por bondade, em nome de Jesus.